Imagine que você precisa encontrar um arquivo que está armazenado em uma pasta de seu computador. Uma atividade comum, né? Para isso, você utiliza o mecanismo de busca do seu gerenciador de arquivos, mas ainda que isso facilite o seu trabalho, a tarefa pode demorar um tempo para ser executada, especialmente se o seu principal dispositivo de armazenamento for um disco rígido, um HD, e não um SSD. Isso acontece porque os computadores convencionais, baseados em bits de informação, precisam vasculhar todos os arquivos, um de cada vez, até encontrar o que você precisa. É assim que ele computa os dados e executa suas tarefas. Isso por si só já é impressionante, né? É só olhar ao seu redor e visualizar tudo que já é possível fazer com base nesse tipo de tecnologia. Mas e se eu te disser que estamos prestes a desenvolver um equipamento que seria capaz de encontrar esse mesmo arquivo de forma instantânea, antes mesmo que você terminasse de digitar o conteúdo da sua pesquisa? Falando assim, não parece algo tão revolucionário, né? Mas este é apenas um exemplo prático, rotineiro, do que os computadores quânticos serão capazes de fazer. A computação quântica, assim como a inteligência artificial, é uma das maiores promessas para o futuro da tecnologia. O avanço que essa ferramenta irá promover é tão significativo, tão grandioso, que muitas instituições, incluindo estruturas governamentais, ficaram preocupadas e afirmaram que a humanidade ainda não está pronta para lidar com esse tipo de recurso. Essas ressalvas levaram à paralisação de algumas iniciativas que já estavam obtendo resultados bastante promissores, incluindo pesquisas comandadas pela NASA, já que insistir nessa exploração poderia provocar problemas graves na segurança digital do mundo todo. Vamos entender melhor o que está acontecendo. A primeira coisa que assustou os especialistas foi o impacto que os computadores quânticos irão provocar na taxa de conhecimento produzido pela humanidade. Os cálculos atuais mostram que esse crescimento produz uma curva exponencial, isto é, a cada dia produzimos mais e em menos tempo, o que significa que a evolução está sendo feita de forma acelerada. Para se ter ideia, até o ano de 1900, nosso conhecimento dobrava a cada 100 anos. De lá até o meio do século passado, depois do término da Segunda Guerra Mundial, esse intervalo diminuiu para 25 anos. Impressionante, né? Então você vai se surpreender muito mais a partir daqui. Esses mesmos cálculos dão conta de que o conhecimento produzido por nós desde então até os últimos dias dobra aproximadamente a cada 12 meses. É isso mesmo que você ouviu. É por isso que todos os anos, novos aparelhos são lançados, novas descobertas são feitas no espaço, são criados novos tratamentos médicos, enfim, tudo evolui radicalmente e em pouquíssimo tempo. Para nós, esse movimento parece natural, pois estamos profundamente inseridos nesta realidade. Mas definitivamente é algo impressionante. Hoje em dia, um adolescente que está terminando o ensino fundamental sabe mais do que um imperador do auge do Império Romano. Isso se ele não tiver colado nas provas, né? E é aqui que entra a parte assustadora da história. Um poder computacional de um computador quântico, aliado a outras ferramentas poderosas como a inteligência artificial, podem fazer com que nosso conhecimento dobre aproximadamente a cada 12 horas. Todo o conhecimento produzido e acumulado pela humanidade ao longo dos séculos irá dobrar em um período menor do que um dia. Você consegue conceber isso? Sendo sincero, eu tenho minhas dificuldades, tá? Esse é um dos motivos pelos quais várias autoridades ao redor do mundo estão expressando suas preocupações, chegando até mesmo a pausar o desenvolvimento desta tecnologia para que alguns parâmetros fossem estabelecidos, a fim de guiar esse processo de forma segura. Querendo ou não, nós estamos lidando com questões que não têm precedentes. Por isso, todo cuidado é pouco, sobretudo para que algo deste tipo não caia nas mãos erradas. Mas qual o mecanismo que está por trás dos computadores quânticos que fazem eles serem tão poderosos e revolucionários? Vamos tentar entender isso de forma simplificada. Tudo começa na física, mais especialmente na teoria da física quântica. Calma, fica calmo, tá? Que não vamos fazer fórmulas e cálculos mirabolantes por aqui. Esse não é o objetivo. Nós só precisamos introduzir alguns conceitos que são necessários para compreender o funcionamento dessas máquinas. Ok? A física quântica, ou a mecânica quântica, como também é conhecida,
nada mais é do que o estudo de pequenas partículas e suas interações. E quando falamos de pequenas partículas, queremos dizer que elas são pequenas mesmo, menores que um átomo. Na verdade, a teoria surgiu justamente quando um físico alemão chamado Max Planck estava tentando provar que os átomos não existiam. Planck estava incomodado com algumas contradições que existiam entre as noções da física clássica, oriundas principalmente dos conceitos desenvolvidos por Isaac Newton, e as observações que ele fazia do universo subatômico. Os conceitos que já haviam sido estabelecidos e comprovados por diversos experimentos simplesmente não funcionavam quando eram transferidos para a dimensão microscópica das partículas. Estava claro que alguma coisa estava errada, mas ainda era preciso descobrir o que estava errado. A primeira hipótese que ele levantou foi a de que o conceito de átomo estava errado. Talvez esse elemento primordial que compõe todas as coisas não era real, e isso poderia explicar as inconsistências. Mas não era bem isso. Os átomos de fato existem, mas a forma como eles interagem entre si é totalmente diferente do que era esperado. Ao contrário do que se imaginava, a energia, o calor, a radiação, não era transmitida de forma contínua entre os átomos, mas em pequenos pacotes pré-estabelecidos. Planck nomeou esses pacotes de quantum, ou quanta, no plural, que é a palavra em latim para o termo quantidade. Essa conclusão deu origem à mecânica quântica, ou seja, a disciplina dedicada ao estudo da transferência de informação entre partículas. Falando assim, pode até parecer que essa descoberta não foi lá grande coisa, né? Mas acredite, ela foi revolucionária e mudou praticamente tudo o que havia sido postulado até então. Um exemplo prático. Uma das pessoas mais notórias que foi influenciada por essa constatação foi ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. No começo do século XX, Einstein também estava tentando entender o motivo pelo qual as teorias clássicas não se encaixavam nas observações e nos experimentos realizados no campo das partículas. Nesse sentido, havia uma coisa que lhe chamava mais a atenção: a natureza da luz, isto é, a matéria da qual a luz era feita. Até então, tudo corroborava para que a luz fosse uma onda, e de fato ela se comporta dessa maneira. Mas Einstein sabia que havia algo a mais. Em 1905, ele publicou um artigo que mais tarde pôde ser verificado e corroborou com a teoria criada por Planck. A luz realmente se comporta como uma onda, mas ela também se propaga por partículas, pequenos pacotes de energia predeterminados que foram chamados de fótons. Essa era a única coisa que faltava. Um experimento prático que pudesse comprovar aquilo que foi previsto nas teorias. A mecânica quântica realmente estava certa. A partir daí, vários físicos passaram a pesquisar os fenômenos quânticos e suas diversas implicações. Nessa perspectiva, uma das contribuições mais importantes foi realizada pelo alemão Werner Heisenberg. Em 1927, ele publicou um postulado que ficou conhecido como o princípio da incerteza, que mais tarde se tornou um dos pilares da mecânica quântica, o ápice que a diferenciou de uma vez por todas dos parâmetros da física clássica. De acordo com os princípios newtonianos, que medem os grandes fenômenos, se você tiver a posição exata de um objeto e saber a sua velocidade, é fácil calcular o seu percurso. Basta aplicar uma fórmula e será possível fazer uma previsão segura, mas isso não se aplica ao mundo subatômico. Heisenberg percebeu que, ao medir a posição de uma partícula, perde-se completamente a noção da quantidade de movimento. E isso também acontece quando invertemos os parâmetros. Na verdade, a própria medição e observação já influenciava os números. Assim, nunca seria possível medir com exatidão todos os dados de um sistema quântico. Por isso eles são incertos, determinados por probabilidade, e não com exatidão. É desse princípio que deriva o famoso experimento mental do gato de Schrödinger, que inaugura o conceito de superposição quântica. Em resumo, só é possível determinar o estado de uma partícula quando realmente fizermos uma observação. Até lá, ela estará coexistindo em todos os estados possíveis, ao mesmo tempo, até que alguém olhe para ela e faça uma medição. Erwin Schrödinger foi um dos físicos responsáveis por esse conceito, e o experimento mental do gato foi elaborado para ilustrá-lo. A suposição é de que um gato,
colocada em uma caixa com um elemento radioativo que tivesse a probabilidade de decair e ferir o animal. No entanto, até que a caixa seja aberta, para a mecânica quântica, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, pois o elemento pode ou não se tornar radioativo. O que realmente irá definir isso é a nossa observação. Até lá, ele se mantém em um estado de superposição, ou seja, é um e outro ao mesmo tempo. Com isso, nós podemos perceber que a física quântica realmente desafia os conceitos que estamos acostumados. Por isso, ela não parece ser tão fácil assim. No mundo real, as coisas são ou não são. Não é possível ser e não ser ao mesmo tempo. Mas agora que entendemos isso, vamos aplicar esses conceitos na computação. Um computador clássico, como conhecemos, processa informações e instruções através de um código binário, algo que provavelmente você já deve ter ouvido falar, né? Mas você sabe o que isso significa de fato? Essas pequenas unidades de informação representam a passagem ou interrupção da corrente elétrica por uma peça chamada transistor. Em um processador de um smartphone ou computador, há bilhões deles, que juntos formam as portas lógicas. Quanto mais portas um aparelho possui, mais processos ele poderá fazer, mais informações ele poderá computar, ou seja, melhor será seu desempenho. Tudo que nós conseguimos fazer hoje através da internet, dos computadores, videogames, televisores, enfim, passa por essas pequenas peças impressas em chips de silício e traduzidas em dígitos binários, daí o nome digital. Então, se um transistor permite que a corrente elétrica passe por aquele local, temos um sinal positivo, representado pelo número 1. Caso a porta permaneça fechada e impeça a passagem de corrente, o número se torna 0. Com o acúmulo dessas instruções aparentemente simples, nós conseguimos fazer tudo o que fazemos hoje em dia, inclusive esse vídeo que você está assistindo. Cada unidade mínima de informação produzida pela computação clássica, ou seja, cada 0 e 1, dá-se o nome de bit. Como você já deve ter imaginado, as nomenclaturas que usamos para definir a capacidade de processamento ou de armazenamento dos componentes atuais são derivadas dessa unidade. 1 byte, por exemplo, são 8 bits. 1 kilobyte são 1024 bytes. 1 megabyte representa 1024 kilobytes. 1 giga são 1024 megas. 1 tera são 1024 gigas e assim por diante. Isso significa que, pelo menos em teoria, uma internet que possui velocidade de 300 megas por segundo consegue transmitir 2 bilhões e 400 mil bits a cada segundo de conexão. Um HD ou SSD que possui 1 terabyte de capacidade consegue armazenar cerca de 2 quatrilhões e 400 trilhões de bits. É provavelmente um número maior que as estrelas na Via Láctea e pode estar contido na palma da sua mão, na memória de um smartphone. Dá para ter noção de por que a capacidade de produzir e armazenar conhecimento cresce tão rapidamente hoje em dia, né? Mas não para por aí, não. A grande revolução dos computadores quânticos está justamente nessa unidade básica de informação, que acabamos de conhecer, os bits. Como vimos, nos computadores clássicos, eles seguem um padrão binário, isto é, eles podem ser um ou outro, 0 ou 1. Mas a mecânica quântica é muito mais complexa do que isso. Lembra do princípio de incerteza que produz a superposição quântica? Ele é o principal responsável pela guinada que estamos vivendo neste campo. Nos computadores quânticos, os bits passam a ser qubits, nome que foi dado para representar a propriedade quântica dos pequenos pacotes de energia que vimos anteriormente. Mas o que é realmente inovador dessa tecnologia é que, além de representar zeros e uns em uma linha de código computacional, eles podem representar ao mesmo tempo 0 e 1, justamente por conta do princípio de superposição da quântica. A evolução que isso representa é sem precedentes. Se já conseguimos fazer tanto através da lógica binária, que é limitada pelo fato da informação ser uma coisa ou outra, na computação quântica, poderemos aumentar nossa capacidade de processamento em níveis nunca antes vistos. Para começo de conversa, será possível armazenar muito mais informação do que os transistores de um computador clássico são capazes. Mas, para além disso, a superposição dos qubits permitirá a realização de cálculos simultâneos,
Sua lógica de funcionamento abarca operações matemáticas muito mais complexas. Isso significa que um modelo que levaria bilhões de anos para ser rodado por um código binário tradicional poderia ser resolvido em poucas horas através de um computador quântico. Lembra do exemplo que citamos lá no início? Pois então, e não é só a superposição que será responsável pelo aumento do nível de processamento. Há outro conceito fundamental, também derivado da física, que se aplica nessa nova etapa da computação: o entrelaçamento quântico. Os qubits, assim como as partículas subatômicas, podem estar em um estado de entrelaçamento, o que faz com que elas interajam entre si, mesmo estando distantes no espaço. Isso significa que um qubit pode assumir uma posição aqui no Brasil e instantaneamente influenciar outro qubit que esteja lá no Japão. É difícil até mesmo conceber esse tipo de relação, né? Mas essa é a beleza da mecânica quântica. E não há nenhum princípio físico sendo ferido aqui, até porque não é a energia ou a massa que estão sendo transmitidas, e sim a informação. Então, além de assumir mais posições do que a lógica binária tradicional, por conta da superposição, os computadores quânticos podem formar grandes emaranhados, aumentando ainda mais a capacidade de processar dados. Agora que já entendemos a capacidade desses novos computadores, o que podemos esperar na prática? Como vimos, esse novo nível de processamento será capaz de alavancar nossa evolução de uma maneira nunca antes vista. Será possível desenvolver novos modelos que investigam os mistérios do universo, da medicina, engenharia, do clima, enfim, áreas que possuem inúmeras variáveis e são extremamente complicadas. Para serem investigadas, se tornarão muito mais simples, se assim podemos dizer. Mas não podemos nos animar demais, não. Afinal de contas, não podemos esquecer que estamos lidando com humanos e nós sabemos que nem sempre somos tão confiáveis ou evoluídos como pensamos. Foi por isso que essa tecnologia, ou a promessa dela, acabou acendendo um alerta em diversos governos e instituições, justamente por conta dos perigos que ela pode gerar. Por exemplo, um computador quântico poderia quebrar criptografia de sites e aplicativos em questão de segundos. Esse tipo de código de segurança é usado para proteger dados sensíveis, como informações pessoais ou bancárias, mas, por seguir a lógica binária, não seria páreo para os computadores quânticos. Além disso, toda a economia poderia ser afetada e até destruída, caso um computador assim fosse utilizado para minerar criptomoedas ou fazer ataques a grandes sistemas financeiros. Por conta disso, várias iniciativas, incluindo pesquisas conduzidas pela NASA, foram pausadas, até que nós fôssemos capazes de nos preparar para um avanço desse jeito. Na época, as ameaças que poderiam ser geradas superavam os benefícios que iríamos alcançar, então não valia a pena arriscar. Porém, os projetos não foram desligados completamente. É necessário um ambiente muito específico para construir e funcionar um hardware quântico, já que as temperaturas precisam estar próximas ao zero absoluto, cerca de menos 273 graus Celsius. Interromper e depois ligar uma estrutura como essa seria extremamente caro. Por isso, os computadores foram desativados, mas não completamente. E ainda existe outra preocupação que tem tirado o sono dos governantes e cientistas: a fusão dos computadores quânticos com as novas tecnologias de inteligência artificial. E grandes nomes desta área, como o magnata Elon Musk, dizem temer essa possibilidade mais do que as bombas nucleares, que nos ameaçam há décadas com a iminência de uma nova guerra mundial. Muito precisará ser repensado para que possamos assumir um novo tipo de inovação que essa tecnologia irá nos trazer. Atualmente, os projetos retomaram e existem várias iniciativas ao redor do mundo que estão cada vez mais próximas de um computador quântico factível, como a IBM, o Google, a NASA, além de empresas chinesas, canadenses, entre outras. Só podemos esperar que, até lá, os governos do mundo todo consigam estabelecer os acordos de segurança necessários para nos proteger de nós mesmos. Que essa nova etapa chegue para nos levar além e possamos usá-la com sabedoria. Até a próxima.